Boa noite, como vão? Nossa, quanto tempo que eu não vi alguns de vocês, né? Faz tanto tempo. Ok? Podemos começar então? Boa noite novamente a todos, sejam bem-vindos, boas-vindas a todos aí, boas-vindas, tá? É com satisfação que a gente está iniciando mais um Diálogos no Lar, e creio que a maior parte de vocês, se não todos, já conhecem como é que funciona o nosso programa de extensão, tá? Todos os meses a gente tem um encontro desses, uma terça-feira geralmente, de noite, onde a gente tem um convidado ou uma convidada especial, hoje é a Suelen, tá? Então a gente procura oferecer, enfim, discutir temas variados, relacionados obviamente às nossas profissões, mas temas que envolvam principalmente a questão mais das ciências humanas, ou enfim, o lado mais humano das coisas, tá? Para ficar de acordo com o objetivo do nosso laboratório, que é exatamente o Laboratório de Análise Socioeconômicas e Ciência Animal. Então hoje a gente está recebendo a Suelen. Suelen, muito obrigado por você estar aqui. A Suelen é uma pessoa que a gente já conhece há alguns anos, tá? Vou rapidamente apresentá-la, mas antes disso gostaria de dizer que ela é nossa aluna também do mestrado profissionalizante em gestão e inovação na indústria animal. Então a gente já vem há alguns anos acompanhando o trabalho dela, e é um trabalho muito legal que ela faz, como vocês vão poder perceber aí na fala dela, tá? Então, bom, o tema que ela vai tratar conosco é como funciona a indústria e o mercado de pet food. Então, propositalmente, nós propusemos um tema em forma de pergunta que ela vai tentar, então, abordar conosco, né? A questão do mercado e como funciona a indústria de pet food. Eu sei que muitos de vocês devem saber, mas é uma das indústrias que mais cresce, sem dúvida, no nosso país e em vários outros países. A indústria de pet food é uma das que mais cresce, tá? Então, assim, uma indústria extremamente promissora. Tenho certeza que vai ser casa de muitos de vocês aí futuramente, porque é uma indústria que está crescendo, vai continuar crescendo e vai oferecer muitas oportunidades de trabalho, tá? Então esse é o tema da Suelen, e então vou rapidamente apresentá-la, ok? Ela é graduada em Química Industrial pela Universidade de Franca, aqui no estado de São Paulo. Tem pós-graduação em Nutrição de Cães e Gatos pela Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais. Tem MBA em Gestão Estratégica da Qualidade pela Uniara, Universidade de Araraquara. Tá? E como eu tinha falado, adiantado para vocês, ela é nossa aluna do mestrado profissional em Gestão e Inovação na Indústria Animal. Não sei se todos conhecem, mas quem não conhece eu recomendo conhecerem. É um mestrado relativamente novo que a gente tem na FZEA, tá? É um mestrado profissionalizante, então as aulas são finais de semana, ok? É um mestrado em Gestão e Inovação na Indústria Animal, sai com o título de Mestre em Gestão. Casualmente eu sou credenciado nesse programa, a gente trabalha nesse programa também desde quando surgiu, então é um programa aí que nem todos conhecem, por isso que eu estou fazendo um pouquinho de propaganda desse programa, tá? Então o mestrado em gestão que a gente tem aqui em Pirassununga, na FZEA, como eu falei, mas é um programa bastante interessante aí se vocês tiverem curiosidade, ok? Bom, o que mais? Isso em termos de formação dela, tá? Ela também é auditora interna de normas de segurança de alimentos, ISO 22000, FSSC 22000, ISO 9001, o HACCP, tá? Pela SGS Academy, NBS Group e Sind Rações, então são as instituições que credenciam, né, os auditores para trabalhar com essas normas de segurança de alimentos, tá? Ela também é membro atual do Comitê de Técnicas da ABIMPET. A ABIMPET é a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, ok? Ela já trabalha há 13 anos nesse ramo, ok? Com sistemas de gestão de qualidade na indústria de pet food, tá? E atualmente ela desempenha a função de responsável técnica pela gestão da qualidade de alimentos pet food da FVO São Paulo, ok? Então, Suelen, de novo, muito obrigado, ok? Fique à vontade para interagir com eles. Se você quiser deixar as perguntas para o final, ou se você quiser interagir durante, fique totalmente à vontade. Obrigado de novo, viu? Bem, boa noite a todos. Primeiro eu queria agradecer ao LAI pelo convite através do professor Augusto, né, a qual eu respeito muito o trabalho dele, a instituição. Eu gosto muito daqui, né? É engraçado uma pessoa que se graduou em Química, trabalhar em PET, né? No começo todo mundo me perguntava, será que vai dar certo ou não vai dar certo? Eu fui convidada, com 20 e poucos anos de idade, a trabalhar nesse ramo. E eu falo que eu tive a sorte, ou simplesmente a carreira me escolheu, ou eu escolhi a carreira, porque nesses 13 anos que eu sempre trabalhei, só trabalhei com isso na minha vida, realmente foram anos maravilhosos.
Eu estou aqui simplesmente para mostrar para vocês como esse ramo é apaixonante por um lado. Quem trabalha com pets não quer trabalhar em outro ramo, de forma alguma, de nutrição ou qualidade. É um mercado realmente que expande todos os anos, em crescimento. Não se viu crise nesse tempo, nesse mercado. Não se tem crise porque os pets, ou seja, cães e gatos, principalmente, vocês vão ver através da palestra, e a gente vê hoje, realmente são o motivo de tudo isso, né? Porque hoje, realmente, eles não são simplesmente animais de 4 patas, que fazem suas necessidades, ou têm as suas qualidades ou defeitos, e sim, eles são membros de nossa família. Ok? Então, a minha apresentação ela se vai basear, basicamente, no mercado pet food brasileiro, linkando o mercado com a parte mundial, né? A que ponto, a que parte o Brasil representa mundialmente o mercado, né? Que patamar ele está nesse mercado mundial. A parte da relação dos pets com seus tutores, porque isso vai explicar realmente a relação, né, desse mercado. A indústria, como ela funciona e os principais desafios para o futuro, que aí eu acho que vai ficar um pouquinho para vocês, que isso já está acontecendo em algumas questões desse futuro próximo, já breve, já acontecendo, que vocês como veterinários ou zootecnistas, enfim, vão continuar, provavelmente, né, pensando nisso e solucionando esses desafios, né? Então, por que eu fiz essa escolha, né? Então, não a indústria para o mercado, e sim o mercado para a indústria. Simplesmente porque a indústria é um reflexo do mercado. Por que esse mercado é tão crescente? O que esse mercado quer? O que ele exige? O que o tutor do animal quer? O que o animal é para o tutor? O que o meu animal precisa? Olha, ele não precisa disso, ele precisa daquilo. Ah, então a indústria tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Simplesmente ela é um reflexo do atual mercado mundial. Nem eu falaria brasileiro, mas é um reflexo do mercado mundial. Então, o mercado brasileiro de pet food. Aqui tem dados da ABIMPET, né? Como não poderia deixar de citar. A ABIMPET é uma organização das indústrias, né, brasileiras que simplesmente esboçam dados e elas refletem realmente o real mercado brasileiro. Então, é uma associação dessas indústrias. Se vocês entrarem no site da ABIMPET, verificarão todas as empresas que fazem parte dessa associação, enfim. E lá, todos os anos, nós fazemos um fechamento do Brasil em relação a vários segmentos, a várias situações características desse mercado. E também a parte de consultas, legalizações. E a ABIMPET, hoje, ela é um órgão diretamente para que os profissionais dessa área consigam falar diretamente com o Ministério da Agricultura. Para quem não sabe, o Ministério da Agricultura é o órgão brasileiro responsável por todas as questões legais relativas às indústrias de ração animal, ou seja, alimento para animais. Sejam eles animais de produção ou animais de companhia, que nós falamos os pets. Tá? Então, a ABIMPET ela faz o fechamento todos os anos. Até semana passada, quando eu consultei o pessoal lá, não tinha fechado ainda os dados para 2017. Então, esses dados são os mais atuais de 2016. Então, provavelmente, para o mês que vem, agora começo de abril, já vai estar fechado todo o aparato. Ou seja, provavelmente, esse número aqui de 18 bilhões, não é? De reais que foi faturado em 2016 vai ser bem maior. Vejam bem, esses 18 bilhões de reais é o mercado pet, que envolve 4 segmentos. Pet food, que é alimentação, pet serve, que é serviços, pet care, que é cuidados específicos com os pets, e o pet vet, que são questões veterinárias, clínicas, aplicações, né? O que os veterinários fazem nas clínicas. Então, o mercado ele é instituído desses 4 segmentos. No caso de pet food, que basicamente é o alimento, nós temos, quanto lá? 67%? Que eu estou vendo isso? 67%. Corresponde simplesmente à alimentação desses pets. Grande, né? A alimentação de cães e gatos. Nossa, como que eles comem? A gente ficou pensando, né? Como que eles comem? Então, hoje no mercado vocês vão ver variedades de muitas. Eu vou explicar qual a diferença dos produtos, o que se difere de um de outro, a cor do outro, o tamanho, o formato, por que se escolhe aquele ou se escolhe esse, tá? E essa fatia, aí a gente pula para o outro.
que é mercado mundial, 2016. Vocês viram? Dá lá para ver? O Brasil é o terceiro maior mercado de pet food, de pet do mundo. Do mundo. Ele é o terceiro maior em faturamento. O terceiro. Ele tem uma pequena fatia lá, ó. 5,14. E ele faturou basicamente o mercado mundial em 2016, pet, veja bem, pet, né, que une as 4 categorias. 105 bilhões de dólares. É um mercado rentável? Opa, se é. É um mercado gratificante? É. Mas é um mercado muito técnico e muito específico. Então, a gente vê que ele é o terceiro maior mercado pet do mundo, em 2016, ficando em 5,14 de faturamento. Aqui um cenário brasileiro, também pelos dados da Abimpet. Então, esse aqui é um pouco mais antigo, são dados de 2013, 2014. Aqui a gente pode constatar. Então, ele é o terceiro maior de faturamento, só que ele é o segundo maior de quantidade de cães e gatos no mundo. Tem muito cão e gato aqui. Ele é, basicamente, o segundo maior em fato. Aqui nesse slide era o segundo maior. Então, ele é o terceiro agora maior em faturamento. E ele é o segundo maior em produção de pet food. Produção de ração, produção de alimento para cães e gatos. Aqui. Os dados do IBGE de 2013. Temos 52 milhões de cães no país e 22 milhões de gatos no Brasil. Se eu não me engano, em 2016 ou 2015, saiu uma revista, a Pet Food Brasil, estabelecendo uma pesquisa, dizendo que há mais cães e gatos no país do que crianças. Isso já dá a entender o que eles são para nós, não é? Ele é o meu filho, ele é o meu bebê, ele é a minha criança, ele é a companhia do idoso, ele é a companhia do solteiro ou da solteira, ele é o filho complementar da família. Então, isso já começa a gente pensar realmente qual a importância que isso está se tornando. Também dados da Abimpet. A Abimpet, para quem não sabe, como o professor falou, é a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação. Então, ainda está. Então, é o segundo maior do mundo em cães e gatos, como eu tinha falado, o terceiro maior do mundo em faturamento, tá? E o quarto maior do mundo em população de animais de estimação, também juntando todos. Essa fonte aqui do Sind Rações é bem atual, se vocês entrarem no site do Sind Rações. Nós produzimos agora em 2017 2,58 milhões de toneladas de ração aqui no Brasil. Ração não, desculpa, alimentos para cães e gatos. Então, nós produzimos 2,52 milhões de toneladas. É muito, muito demais. Aí você pergunta, nossa, onde está tudo isso? Está sendo consumido. Ninguém para de faturar, ninguém para de vender. Cada vez mais vai se tendo mais plantas fabris, vai se tendo mais empresas. Eu quero montar uma empresa X. Ou eu quero montar uma empresa pet. Ou eu quero montar uma empresa de snacks. A relação dos pets com seus tutores. A partir do mercado, como eu passei os slides agora, para vocês terem uma base em numerações. Mas o mercado vai muito mais além disso. Ele é simplesmente um estudo. Quem quer trabalhar nesse ramo e quem quer entender pet food precisa realmente entender do mercado. Não necessariamente só por esses números. Precisa entender como que o tutor pensa, como que o dono do animal quer aquele alimento, como que vai ser o meu mercado consumidor. O que ele vai querer? Ele vai querer um produto com uma embalagem mais bonita? Ele vai querer um produto mais bonito? Ou ele quer um produto em formato de ossinho? Ele quer um produto em formato de bolinha, vermelho, amarelo, verde? Não, ele não quer corante. Ele quer um produto menor. Para o animal captar, comer melhor. Não, ele quer um alimento maior. Furado, com furinho, forma de peixinho. Precisa entender. O que a gente observa, porque eu vou mostrar mais para frente para vocês, é que cada localidade do Brasil, como um país muito extenso, tem características também
Como a gente vê que o Brasil tem várias, como é que se diz, características de região, né? Culturas. Ele também tem a cultura diferente para o seu animal. Nós temos mercados que gostam de produtos com corante. Ai, olha, ele adora, é verdinho, é laranja, tem forma de ossinho, ele adora. Gente, o cachorro não vê cor. Aquilo é para o dono do animal gostar. Olha, ai que lindo, meu animal vai gostar. Ou não, eu sou contra corantes, porque corantes, pode acarretar isso no animal, ou enfim. Então, a gente precisa entender primeiro o mercado consumidor que a gente vai fornecer esse produto, ou seja, vender esse produto. Tá? Como ele deve ser armazenado, que tipo de embalagem ele deve utilizar. Okay? Então, para entender o mercado, a gente tem que entender também a relação um pouquinho dos tutores. Por que o mercado está tão assim, exigente? Simplesmente por essa relação. Há uma ligação emocional muito forte. Então, isso aqui são dados da CVA Pet Care, que é uma instituição muito séria, que ela faz análise de mercado e comportamento no Brasil há muito tempo. Então, a gente pega os dados deles. Então, o que ele mostra aqui? 75% então, das mulheres conversam com seus pets. Eu converso. Eu tenho uma pequenininha e eu converso com ela, ela me entende. Ano passado eu briguei até com um professor porque ele falava que animal não tinha consciência. Ela tem, eu tenho certeza que ela tem. Ela me escuta, ela sabe que eu estou falando ossinho para ela pegar. Ela sabe que horas que é para dormir, quando é para ficar do meu lado. Eu tenho essa consciência e eu converso ela como humanos. Eu tenho certeza que praticamente quase todo mundo aqui na sala conversa, ou não? Tem alguém que não conversa com o cachorro, o gato? Sei lá, um periquito? Papagaio? Né? Eu converso. 25% das pessoas dormem. Ela dorme comigo. Ou se não dormir. Dorme do meu lado, ainda encostada, as costinhas na minha barriga, para ela poder dormir. Só assim ela dorme. Eu acostumei mal? Não. Simplesmente é amor aquilo. É amor. Amor. Existe um estudo, eu não coloquei aqui na apresentação, mas vocês podem procurar na internet, que vocês vão ver. Eu não sei se é numa universidade do Japão, eu não sei. Um professor, ele publicou um estudo que indica que o animal, quando ele olha para o tutor, para o dono, e eles trocam olhares, há uma troca de ocitocina, que é o hormônio do amor. E é a mesma sensação que a mãe olha para o bebê e o bebê olha para a mãe. Há uma troca. É a mesma. Também eu vi uma reportagem essa semana na TV que falou, vejam bem, isso é sério, é verdade isso aí. Desde 2012 estão clonando cães. O cão morre, aí o milionário, nossa, sente muita falta, pede para clonar o animal que morreu. Aquela atriz americana Barbra Streisand, é isso? Ela clonou 3 cães. Ela tem cães clonados na casa dela. Ela desembolsou milhões de dólares para clonar os cães. Então, para vocês verem a que ponto se chega a isso, né? E 9% dos tutores celebram o aniversário dos seus cães. Aí isso já é demais, né? Aí isso ganhar bolinho, essas coisinhas, não muito. Mas ganha presentinho, lembra que dia que nasceu, né? O dia do nascimento da pequenininha vira senha de muita coisa, para não esquecer. Então, isso é realmente muito importante. Eu tenho certeza que todo mundo aqui também pensa nessa forma. Ou em outras situações, né? Que essa ligação é muito forte. Vamos viajar junto? Vamos. Onde que o cão vai ficar? Vai ficar com fulano? Não, vai ficar no hotelzinho. Ou vai ficar com a mãe e com o pai que vem buscar. Nunca deixa sozinho. Jamais. É um amor incondicional. Então, vejam bem. O cão. Então, segundo o CVA também, eles são membros da família, eles são amigos, filhos, bebês, uma companhia. Eles são nossos amores. Quem não gosta de pegar um cão no colo?
Ou pegar quando é filhote. Cheirinho de filhote é a coisa mais gostosa que tem. Olha que eu não sou veterinária, hein? Eu acho que quem faz veterinária, ou zootecnia, enfim, tem que realmente amar o que faz. Amar, seja os grandes animais ou os pequenos. E eu sempre trabalhei com pessoas que gostam desses animais demais. Demais. Incondicionalmente. Então, eles são isso. Eles são os bebês, os filhos, né? Que você pega no colo, enfim. Então, por que eu não vou dar o melhor alimento para ele? Por que eu não vou dar simplesmente uma coisa que ele ama comer? Não necessariamente. Também não vou encher o cachorro de bifinho, que não é um alimento completo, vejam bem, é um snack, é um divertimento, utilizado para treinamento e outras finalidades. Vou dar um alimento completo. Mas também não vou deixar ele com aquela carinha de piedade, pedindo mais um para a mamãe dele para dar. Aí o que acontece? Ele vomita, porque você pegou e beijou a barriguinha e vomitou. Igual esses dias eu fiz em casa, levei o maior susto. Ou, quando é picado por um inseto, fica inchadinho. Ou quando tem alguma alergia ou hipersensibilidade à alimentação, a gente sempre está atento. Então é isso. Eles são nossos filhos. É engraçado, né? Como o mundo está diferente. Nós amamos mais uns seres que não são da nossa espécie. Não amamos tanto quem é da nossa espécie, que é engraçado, né? Mas enfim. Os gatos são a mesma coisa. Então, são membros da família, também são os bebês, a companhia, o amigo, o filho. Gatos são bem mais complicados, eu não diria complicado, eles são bem temperamentais, eles têm personalidade diferenciada. Né, eles são realmente mais independentes, o cão é mais dependente, então tem essas características. O gato já é um felino nato, a alimentação dele deve ser basicamente carnívora, do que o cão. O cão já é mais esboraçado, como se faz, né? Gosta de brincar mais, comer um monte de coisa, botar tudo na boca. Agora o gato não, o gato já é mais seletivo, ele é mais calmo, mas ele dá mais, realmente, o mesmo amor praticamente, né? Eu conheço pessoas que têm muitos gatos. O gato é mais higiênico, porque ele se limpa próprio, enfim. Então, também tem essa característica. Aqui também o estudo do CVA, que a gente indica o quê? Como que eles são alimentados? Basicamente, vocês vão ver que não fecha a numeração ali, ó, do pet food, que é 72%. Por quê? Não é que eles só dão 64% apenas alimentos secos. Não, eles dão alimentos secos e úmidos, eles dão snacks junto com alimentos secos, eles dão ossinhos, eles dão alimento caseiro, mas dão um pouquinho de seco. Então, tem uma variedade ainda. Então, essa parte aqui é um mercado brasileiro, com as suas porcentagens de consumo pelos animais variadas. Desculpa. Então, a gente tem alimentos secos, úmidos, snacks, ossinhos, alimento caseiro. Vou mostrar qual a diferença de cada um para vocês entenderem, algumas particularidades também. Então, eu gosto de dar alimento seco para o meu animal, porque é mais fácil, eu coloco ali, ele se alimenta, mais higiênico, tal. Não, mas eu gosto de dar mais úmido, porque ele gosta mais, é mais palatável, mais cheiroso. Ou, não, mas aí ele vai pegar só o úmido, mas aí ele não vai fazer a parte de dentição, que faz, né, o seco, aquele esfrega do dente, para o creque-creque que a gente fala. Mas eu dou muito snack. Não, não é muito bom, porque o snack, ou o tal do bifinho, que todo mundo fala, ou biscoitinho, ou bolinho, não é um alimento, tá? Não é alimento completo. O alimento completo é o alimento seco ou o alimento úmido. E para os gatos a mesma coisa, 64% apenas secos,
8% apenas úmidos. É engraçado porque ainda não caiu na mentalidade, pelo menos aqui do mercado brasileiro, que um dos melhores alimentos para os gatos são os alimentos úmidos. Alguém sabe me dizer por quê? Só uma. Alguém sabe? Isso, porque... Quem falou? Que a partir de que eles conseguem absorver mais a água no alimento, né? E o gato precisa absorver a água, ele precisa ingerir a água, desculpa. Então ele ingere muito mais quantidade de águas no alimento úmido do que no seco. E a gente sabe que o alimento seco, depois que o gato consumiu, principalmente você tem que estimular ele a beber água. Há bastante água, então você coloca uma fonte em movimento para que ele vá lá e beba, deixa a torneira do tanque ou da pia aberta para que ele vá lá e beba. Mais ou menos esses truques aí que a gente usa para que o gato beba mais água, né? E ainda tem uma grande porcentagem, isso aqui é um pouco, falei, preocupante necessariamente, que é a parte dos alimentos caseiros. Tem muito ainda. Na minha opinião, pequena opinião, eu acho que tem muito ainda, porque você dá o seu alimento, mas quem garante que o seu alimento está sendo balanceado para você necessariamente por dia? A maioria das vezes não. Aí você dá o mesmo para o seu animal. Aí a pessoa faz lá arroz, feijão e um pouquinho de carne. E dá para o gato comer. Tá? O que de nutriente esse gato vai ingerir? Ele necessariamente é carnívoro, né? Então, tem que se pensar. Alguns exemplos desses alimentos. Aqui, obviamente, são alimentos produzidos pela FVO, que nós fabricamos nas unidades Fabris, né? Vou mostrar um pouquinho mais para frente para vocês. Nós temos alimentos secos, que são alimentos praticamente extrusados. Um alimento extrusado, basicamente, ele utiliza o cozimento desse alimento através de uma pressão de máquina e temperatura. Faz com que isso quebre a gelatinização do amido, da fórmula. E depois vai para um processo de secagem, adição de líquidos, resfriamento e vai para o embalo. Basicamente é isso, eu vou explicar o processo. Mas é o alimento que mais se vende neste mercado, ou seja, o mercado brasileiro. O mercado mundial, o primeiro, que é os Estados Unidos, o maior mercado do mundo, ele já modificou essa parte aqui. Não são alimentos mais secos. Lá são alimentos úmidos, dietas específicas, dietas BARF, dietas, enfim, mais diferenciadas, úmidas, específicas para os animais. Não estão necessariamente mais alimentos secos. Então, o alimento seco ele tem uma umidade no máximo de 12%, 18% mínimo de proteína, ele é feito na base de extrusão e é um alimento completo. Então, como que eu quero escolher um alimento para o meu cão ou para o meu gato? Verifiquem as rotulagens. Toda a parte de rotulagem do alimento, ela é estabelecida por uma normativa no Ministério e tem que se tratar novamente, ou seja, todo aquele valor estabelecido em rótulo tem que estar no alimento. Então, qual que é o melhor alimento para o meu animal? Que vocês verifiquem a questão da composição desse alimento e que ele aceite. Não necessariamente o que vocês escolheram. Eu acho lindo, maravilhoso esse aqui e eu vou dar. Não necessariamente é o melhor. Alimento úmido. Alimento úmido. 82% de umidade, o mínimo 8% de proteína, e extrato etéreo 3%. Então, por que ele é melhor para o gato? Aumenta a ingestão de água pelo animal e ajuda na manutenção do trato urinário desse animal e é um alimento também completo. Aqui a gente tem diferentes. Aqui a gente tem no mercado. Isso aqui que parece uma mortadela. É um alimento úmido. Você abre ele. Obviamente, quem ganhar essas caixinhas hoje vai ver como ele é, porque tem um aí dentro. Ele é um alimento úmido completo. Ele parece uma mortadela mesmo. Você abre, corta e dá para o animal as porções. Ele é feito basicamente 90% de carne. Só carne, só miúdos. Fonte de proteína muito alta, no caso, né? Mas a gente pode utilizar também para 8% de proteína, que são alimentos menores.
A parte dos enlatados, que a maioria... Isso aqui não se usa tanto. Hoje no Brasil está se sumindo um pouco as latas, mas era mais para gatos, mas tem realmente para cães ainda. E as bonitinhas das bandejinhas, que são refeições diárias e na medida para o seu gato. Você simplesmente tira o lacrezinho da bandejinha e serve. Então, isso é uma tendência hoje. As bandejinhas. Os snacks, que temos bifinhos e biscoitos. Então, também não são alimentos, no caso aqui, não são alimentos completos. Então, eu não posso ficar dando para o animal qualquer torda direita. Mas ele pede. Não, ele não pede, ele não fala. Mas ele olha, ele quer um... Não, é 1,5 por dia. Por quê? Necessariamente a gente usa isso aqui como divertimento. Se o animal fez uma coisa legal e você tem que fazer igual criança, quando criança está aprendendo, né? Olha que lindo, que bonitinho, isso mesmo, fez xixizinho, cocôzinho aí. Aí você dá para ele entender. Ou como treinamento. Eu estou treinando o animal. Só. Não é para ficar entupindo o cachorro ou o gato de snacks. Como a gente faz no trabalho, vocês também, trabalharem nesse ramo vão entender também, nós atendemos o SAC, que é o Sistema de Atendimento ao Consumidor. Todas as vezes que eu atendo o SAC, porque eu que atendo o SAC aqui em Pirassununga, a dona do animal, o tutor, ou a tutora fala, não, mas eu dei 3. Minha senhora, não pode dar 3. Ele não ficou nutrido, ele não é um alimento completo, é para dar assim, assim, assado. Mas ele gosta. Então, dê um pouquinho mais de alimento, só mais um pouquinho. É melhor do que simplesmente você dar um snack. Tá? Isso também a gente vê muito aí. E os coadjuvantes? Coadjuvantes, que necessariamente aqui é um molho palatável. A gente usa muito quando o animal ele volta a comer o seu alimento normal. Por alguma razão, ele parou de comer o alimento dele. Está voltando de alguma questão, enfim, foi liberado pelo veterinário, ou alguma cirurgia, ou alguma coisa, que ele precisou parar de se alimentar com a dieta normal dele e voltou. Então a gente, mas ele não quer captar de novo o produto, ele não quer comer. A gente indica o coadjuvante. Necessariamente isso aqui é um molho palatável, feito de gordura, e outras coisas mais. Porque, basicamente, o hidrolisado que a gente fala, ou o palatabilizante que é adicionado na ração para fazer com que o animal capta, ele é feito de pasteurização de vísceras de animais. Então, ele é feito de vísceras de suíno, de bovino e de aves. Nossa, que coisa. Sim, parece uma carniça. É bem... Quem já passou ali perto de Descalvado, indo para São Carlos, e passou em frente à Diana Pet Food? Todo mundo, eu acho. Tem alguém que já passou por ali? Todo mundo? Não? Ali tem uma multinacional chamada Diana Food, Pet Food, que era a antiga SGS. Ali é uma empresa que faz isso, esses molhos. Só que se coloca necessariamente em grande produção, que são os palatabilizantes. Então, quando vocês um dia tiverem a curiosidade de passar em frente à empresa, vão sentir o odor, que é lá. Não é um alimento também completo. É usado como um complemento e ele agrega sabor. Então, você coloca lá o produto, coloca um pouquinho para o animal voltar a captar o alimento. Porque, creio que devam saber, que o cão ele tem um olfato 10.000 vezes maior que o do homem. Além de coisas boas que ele detecta para alimentar, ele também detecta coisas ruins para não se alimentar no produto. Então, a gente sabe, talvez não visualmente, que um produto está mofado ou tem algum problema de qualidade, quando o animal recusa. Ele recusou, na maioria das vezes o alimento tem algum problema que ainda não está visível. Então, vamos lá, chegamos na indústria. Então, eu falei da relação, um pouco do mercado, que aí eu vou voltar também na parte do mercado na indústria. Um pouco da relação do tutor com o seu animal, para vocês entenderem por que a gente está tudo nisso, por que esse mercado fatura tanto,
porque todo mundo está preocupado, porque todo mundo está virando concorrente um do outro, porque eu quero lançar um melhor que ele, eu quero uma embalagem assim, assado, eu quero pegar esse mercado, eu quero fazer mais uma fábrica lá, eu quero isso, eu quero aquilo, e o mercado cada vez mais vai crescendo. Tinha saído uma pesquisa, há uns 3 anos atrás, mais ou menos, que existia no Brasil mais de 380 indústrias, não de pet food, mas linkadas à cadeia, ou seja, linkadas ao ramo de alimentos para animais. Seja indústrias de aditivos, seja indústrias de pet food, seja indústrias de ração para grandes animais, seja indústrias de embalagens, e assim vai. Centros de desenvolvimento, laboratórios específicos, mais de 380, só no país. E cada vez mais vai crescendo. Não poderia deixar de falar, antes de começar a indústria, falar um pouco da FVO, que é a empresa hoje que eu represento aqui. Eu já trabalhei em mais 4 empresas grandes antes da FVO. Venho de uma gama, né, de experiências em multinacionais e outras empresas. E na FVO eu estou já há 6 anos. Eu desenvolvo um papel muito amplo lá. Eu sou responsável pelo controle de qualidade, só que eu cuido de auditorias específicas de clientes. A FVO é uma empresa que existe há 50 anos, o ano passado completou 50 anos de idade. Ela é uma das pioneiras no Brasil de alimentos extrusados secos para cães e gatos. Ela foi aos Estados Unidos, verificou como era a máquina, isso basicamente é o quê? Uns 40 e poucos anos atrás, verificou como era o processo. Opa, e os donos são os mesmos até hoje. São senhores que, quando eram jovens, assim, não, vamos montar isso no Brasil, vamos trazer para cá. Então, ela é uma empresa que hoje existe 5, se eu não me engano, 5 unidades Fabris. Aqui eu me localizo Pirassununga. Obviamente eu tenho um projeto também com Viana, no Espírito Santo, onde se faz os alimentos úmidos. E para 2019, futuramente, teremos uma fábrica no Rio de Janeiro. Se o Estado permitir, né? Se Deus ajudar, né? Porque o negócio está feio lá, né? Então, mas é a pretensão da empresa criar mais uma empresa aqui no Sudeste, tá? Ficamos todos abertos. A universidade ela tem carta branca para entrar lá na FVO. A gente sempre recebe vocês, recebe os alunos, visitas à empresa. Então, a gente está lá disponível para ajudar vocês no que precisarem. Tá? Então, se vocês quiserem saber mais sobre a empresa, a história dela, entrem no site. Vocês vão verificar quais os produtos que trabalhamos, fabricamos, quais as unidades Fabris. E, principalmente, uma característica muito diferenciada desta empresa. Ela é fabricante de marcas próprias. O que são marcas próprias? São marcas multinacionais que vêm ao Brasil, montam os seus hipermercados e querem fazer uma marca de ração com a marca deles. Exemplo, Carrefour, Dia por Cento, Walmart. Tá? Nós fomos fabricantes dos produtos deles. Então, o dia que vocês forem num desses supermercados, vão verificar que a marca deles está lá, produzidos por FVO. Certo? Então, eu vou começar a falar na parte de indústria. Não se espantem um pouco, porque assim, ó, como eu já tenho muito tempo, só que vocês vão estar saindo da universidade, e a indústria, ela é, como eu falo, quem quer trabalhar na indústria, trabalha. Só que ela é muito dinâmica. E vocês têm que linkar tudo ao mesmo tempo. Calma, não vai ser desesperador. Só que a parte que eu vou mostrar para vocês, que é mais técnica, veterinários ou tecnistas, engenheiros engenheiros agrônomos que podem ser responsáveis técnicos perante ao Ministério, eles têm que saber isso. Porque são normas que já existem e que todo mundo consulta e que simplesmente elas têm que ser seguidas.
Ah, eu vou ter que ler tudo. Não, isso aqui é com o tempo. Eu vou mostrar para vocês tudo que a indústria vê. Tudo que a indústria segue e tem que ficar atenta. Nossa, que é coisa, né? Legislações, vamos lá, aos órgãos, né? Para montar um sistema de qualidade ou um sistema técnico dentro de uma indústria, principalmente para você seguir todas essas normas. Necessariamente eu sigo isso no FVO, tá? Porque tem algumas aqui, igual a BRC, que não é todas as empresas que tem que ter. Eu vou explicar por quê. O resto tem que ter. Então, vamos lá. Vou começar, acho que pelas mais complicadas. Vocês percebem que a maioria das normas aqui também não são brasileiras. São internacionais. E o mercado PET e de alimentação também para animais, principalmente empresas que exportam, a maioria das PETs grandes exportam, precisam ter isso aqui, implantados isso aqui na sua planta. Então, vamos lá. Eu tenho o MAPA. O MAPA é o Ministério da Agricultura e do Abastecimento, né? Pecuária e Abastecimento. Ele é o órgão a quem eu respondo maior. Todas as empresas têm que ter legalizado o seu responsável técnico, que é veterinário ou tecnista ou engenheiro agrônomo, representando uma empresa. Nenhuma empresa no país não pode ter um responsável técnico, ou seja, é obrigatório. Tá? Ela não abre sem um responsável técnico. Ok, eu sou responsável técnico dessa empresa. Então, você tem que conhecer pelo menos essas normativas que eu vou falar para você. IN4, o que é IN4? A IN4 é a BPF, que desde 2007, o MAPA estabeleceu que seria obrigatório nas indústrias de alimentação animal, sejam elas para pets ou não, para grandes animais, que as empresas teriam que se adequar higiênico-sanitariamente as suas plantas para poderem produzir alimentos para animais. Então, vamos lá. Tem que estar limpa, organizada, com equipamentos adequados, piso correto, nada de teia de aranha pendurada para tudo quanto é lugar, qualificação de fornecedores, matéria-prima adequada, processo adequado. Quem quiser ver e ler toda a norma, inclusive existe um checklist disso, que o MAPA, quando vai visitar a sua empresa, ele faz através do fiscal, e você tem que saber de cor, e não pode tirar, sei lá, menos que 80%, a sua planta está legalizada. Para você abrir sua planta hoje. Ah, eu quero abrir uma planta de pet food. Precisa estar certificado com BPF. No mínimo. No mínimo. Porque é obrigatório. Depois do MAPA, a gente estabelece, então... Ah, mas como que eu vou fazer isso? Ah, eu vou consultar, então, o Sindicações, que tem um manual que estabelece algumas normas, como eu devo implantar, e o próprio Ministério. Tem um plano para se implantar essa BPF. Obviamente, a BPF ela tem níveis. Então, ela chega ao nível 2 com o plano HCCP, que basicamente nós utilizamos os Códex Alimentários. O Códex Alimentários é um programa internacional feito pela FAO, instituído pela FAO, que determina que eu tenho que colocar um plano de segurança de alimentos baseado em análises de pontos críticos de controle, para que eu consiga controlar os perigos que possam ter na minha planta. Aí já começa a complicar um pouquinho. Porque isso aqui também já se tornou obrigatório. Ó. Ah, Suelen, mas não tem uma norma para alimentos animais? Não. Então a gente segue o humano, né? Por isso que eu já ouvi várias pessoas falarem, nossa, mas a indústria de alimentos para cães e gatos ou para animais, nossa, está mais rígida que a Anvisa. Sim, ela está. Tipo... A Anvisa não pega tão forte como, por exemplo, uma auditoria de BPF com códex alimentares para ração, para alimento para cães e gatos. É mais complicado. Nós temos aqui, então, aí começa... Então, essas aqui, obrigação já ter. Então, o MAPA tem a IN4, que eu expliquei para vocês, a BPF, junto com o Códex. Aí vem a parte técnica, que todos têm que ter conhecimento também. IN42, juntamente com a IN38, que destituiu a IN42, Instrução Normativa. Consultem lá no MAPA, site do Ministério, que estabelece a listagem de todos os ingredientes que são permitidos que a gente utilize
nas formulações para os produtos para cães e gatos. Eu não posso colocar nada ali que não tenha nessa listagem. Ok? E a IN30. A IN30 é a de embalagem, que foi feita em 2009, ela já sofreu uma alteração, que estabelece como que eu deva colocar todas as informações que tem no meu produto no rótulo. E quando vocês forem também, vocês vão desenvolver embalagens. Então tem que ter esse conhecimento da IN30 para estabelecer como que vocês devem colocar o T de transgênico. Ou como vocês devem colocar os níveis de garantia ou enriquecimento. Porque se vocês colocarem errado e for para o mercado, o Ministério pega e multa. Aí ele vai perguntar, nossa, que profissional que fez essa embalagem? Também tem que ter conhecimento da IN30. Aí vem os órgãos internacionais, né? Nós temos a BRC, que é uma norma varejista, é uma norma britânica varejista, que ela simplesmente, no caso, eu a uso muito, porque a gente determina no checklist dessa norma como eu devo auditar as fábricas que os meus clientes vêm auditar. Então, eu sigo muito essa norma. O FIDIAF, esse aqui é bem conhecido, se vocês não conhecerem, vocês vão conhecer, que é uma federação europeia das indústrias de alimentos para animais. O FIDIAF, hoje nós seguimos muito ele para formulação, porque ele tem um guia nutricional muito bom, melhor que o NRC, que todo mundo conhece, que é americano, enfim, que está desde 2006. Então, hoje, basicamente, tem uns dados, estudos muito bons no FIDIAF. E aqui também tem um guia de como você deve montar um plano de segurança de alimentos na sua fábrica. Então, a gente segue muito ele também. O FIDI, que é necessariamente um órgão criado pelo governo dos Estados Unidos. Eu li, eu acho que é em 1800 e pouco que ele foi criado, é muito antigo. Que simplesmente ele administra a parte de alimentos e remédio nos Estados Unidos, através de testes. Vou dar um exemplo para vocês. A fábrica, vocês vão verificar no fluxograma, ela tem uma caldeira. Caldeira que faz vapor, que vai originar uma energia para secar o produto, ou para introduzir vapor diretamente no produto úmido para mim cozinhar ele, para depois ir para a autoclavagem, enfim. O produto que eu coloco para o tratamento dessa caldeira, que vai gerar esse vapor direto no meu produto, ele tem que estar legalizado pelo FIDI. Ele tem que estar legalizado. Eu não posso comprar um produto da caldeira que não seja autorizado pelo FIDI. Pra vocês terem noção a que ponto chegamos. Não posso. O meu produto que eu utilizo para tratamento da caldeira aqui na FVO, ele tem liberação do FIDI. A AFICO. A AFICO é a Associação Oficial Americana no Controle de Produtos, no controle de alimentos. Todos eles têm guias, normas, livros, né, são bem grandes as normas, e guias de como você deve implantar esses programas. Tanto os guias nutricionais, como guias específicos de fábrica. Tá? Então, aqui são os guias. Então, a gente tem aqui o FIDIAF, o da Sindirrações, que vocês podem adquirir também, o da AFICO, aqui o do BRC, que eu uso muito esse. Esse aqui é o NRC, que todo mundo usa também para formulação. E eu não deixaria, obviamente, de falar do Manual Pet Food Brasil. O Manual Pet Food Brasil, ele é um projeto da ABIMPET. Essa é a 9ª edição. Para a 10ª edição, eu estou com 4 guias também para cooperar para esse manual. No próximo ano vai sair o da 10ª edição. O da 9ª edição, inclusive, vocês têm um manual desse aqui na universidade, na biblioteca. Ele foi doado, esse manual. Ele, para quem que se interessa por pet food, quer um dia montar um plano de segurança de alimentos e trabalhar com isso, com qualidade, ou ser parte técnica efetiva de uma indústria de alimentos para cães e gatos, isso aqui, ó,
Muito bom. Tem vários guias. Guias de como eu devo instituir, qualificar fornecedores, ter matérias-primas, adquirir matérias-primas, quais os níveis de garantia delas, quais as análises que eu tenho que fazer nos produtos, enfim. Esse guia foi montado e é montado pelo comitê da ABIMPET, pelos membros do comitê, que são pessoas do mercado, técnicos das indústrias e professores renomados das universidades. De Jaboticabal, Lavras, pessoas que estão comandando a parte de técnica realmente do mercado, que conhecem, que estão fazendo pesquisas, indo atrás. Por quê? Nós queremos uma norma nossa. As outras são importantes? São, mas a gente quer uma nossa. Inclusive, foi montado dentro desse manual um checklist para a introdução de um plano de segurança de alimentos também para cães e gatos. Que a gente possa fazer, por exemplo, uma auditoria interna na nossa fábrica com o checklist que foi montado aqui. Então, os principais processos de fabricação. Processo de fabricação de alimentos secos. Aqui os principais ingredientes que nós utilizamos. Basicamente, essa é a base de todo alimento seco. Todo alimento extrusado. Nós utilizamos subprodutos de carne bovina, suína e aves. Isso aqui é o básico. Existem produtos que nós utilizamos. Carne de cordeiro, carne, enfim. Mas eu vou mostrar para vocês o grande desafio que é isso. Mas, basicamente, o mercado se utiliza disso. O que é subproduto? Farinha de carne e ossos, farinha de vísceras, carne desidratada, de aves, enfim. Esses são subprodutos. Subprodutos de uma matança de um frigorífico. O cara não vai saber fazer com o resto da carcaça do animal. Ele faz farinha de carne e ossos. E aí ele vende a 40% de proteína, essa matéria-prima, e vende para o ramo de pet food, que vai colocar isso no produto dele. Grãos e subproduto desses grãos, farelos. Então eu tenho farelo de soja, eu tenho sorgo, milho. Também é um dos maiores componentes da ração animal. Suplementos vitamínicos, minerais e microingredientes. Aí engloba todas as partes de vitaminas, suplementos, alguns aditivos que eu vou utilizar. Então, eu vou utilizar antifúngicos, antioxidantes. Basicamente, é colocado no produto também. Água, não pode faltar de forma alguma, né? Como que eu vou fazer essa massa aqui sem água? E também lembrando, esta água aqui, ela tem que estar totalmente potável. Não pode ter nenhum tipo de produto, problema de contaminação nessa água. Então, é realizado análises efetivas, que a gente utiliza 2914, a portaria 2914 do Ministério da Saúde. Tá? Gordura e aditivos palatabilizantes. Porque sem isso aqui, ó, o animal não come, não. Ele não vai comer aquele negócio estrusadinho, bonitinho, sem nada, sem nenhuma cobertura. Vocês já viram ele comer coisa sem cheiro? Porque fica sem cheiro quando sai ali da secagem e fica sem cheiro. Eu tenho que adicionar isso para o animal poder captar. E a gente chega aqui no processo de fabricação de extrusados. Nosso fluxograma é grande, né? Então vamos lá. Aqui é um fluxograma que ele tem, todo mundo pode ter acesso a esse fluxograma. A Ferraz é uma das fabricantes mais conhecidas de máquinas no país. Ela faz linhas desde extrusão para alimentos secos, úmidos, snacks, enfim. Né? Então, ela é uma das parceiras da FVO, está praticamente em todas as nossas plantas. E o processo é dessa forma. Então, segue esse fluxo dessa fabricação e eu vou explicar para vocês. O armazenamento desse grão. Eu compro qualquer grão, compro qualquer matéria-prima? Não. Eu qualifico esse fornecedor através dessas normativas do Ministério, através de análise de amostras. Quando eu qualifiquei o fornecedor, ele vai entrar na minha empresa e ele vai descarregar. Só que ele vai descarregar só se eu analisar essa matéria-prima e ela estiver em conformidade. Estando em conformidade, ele vai descarregar, então, em silos ou em big bags,
enfim. Ou eu vou receber em sacarias, depende da matéria-prima. Depois desse recebimento, eu vou moer esse produto. Ele vai estar em silos. Aí vem aqui e origina a programação de produção. Hoje eu vou produzir um alimento para filhote. Filhote carne. Alimento carne para filhote. Então, o meu operador de máquina, ele vai misturar todas essas matérias-primas e ele vai moer essas matérias-primas, porque eu preciso de uma granulometria muito pequenininha para que fosse um farelo, para esse produto se originar. Depois que vem para a parte da moagem, a gente vai para a parte de dosagem. Então, a gente dosa essas matérias-primas. Depois, a gente moe de novo. Tá? E aí, depois, vem aqui, faz aqui o processo de mistura e vai para a parte de extrusão. Então, o alimento seco nada mais é do que um farelo com várias matérias-primas, igual eu coloquei os componentes para vocês lá, com vários componentes. Esquece a gordura e o palatabilizante agora. E antes da água. Tudo que está antes da água está ali. Eu vou moer aquilo e aquilo lá vai virar numa granulometria de 0,8 milímetros. Um farelo. Depois que passar por aquilo, necessariamente, ele vai receber, na parte de extrusão, que é onde a gente fala que acontece tudo, que gelatiniza o amido, que faz a formação do glânulo, ou seja, do kibble, da partícula de extrusado. Eu adiciono água, vapor e minha máquina. Fricção mecânica para fazer esse formato dessa ração. Vai para secagem, porque o alimento está úmido aqui, vocês concordam? Vai para secagem, para que ele fique numa secagem de 8%, então passa por um secador gigante, que é alimentado pelo vapor da caldeira. Depois que passa esse produto pela secagem, ele recebe, então, a gordura. Que é esses componentes da gordura e do palatabilizante que vai fazer com que o animal capte o alimento. Depois disso, vai para um processo de resfriamento, porque eu não posso embalar esse produto quente, senão ele vai mofar. É igual a gente pega um bolo, tira do forno e bota num saco plástico e guarda para vocês verem. Começa a mofar. Certo? Resfria esse produto, embala e ele vai para estoque. Necessariamente, mais grosseiramente falando, é esse o processo de extrusão. Que nós falamos que a gente realiza, então, o processo de fabricação de alimentos secos. Ok? A parte de alimentos úmidos. Basicamente também a mesma coisa, só que aqui eu uso muito miúdos, assim. Eu uso muito pulmão, fígado, moela, que mais? Bucho, que a gente fala, filé de frango. Eu uso filé de frango, não fazendo propaganda, mas a gente usa filé de frango da Sadia, para vocês terem uma ideia, né? Para fazer os alimentos úmidos para os cães e para os gatos. Né? Os suplementos também, vitamínico, mineral e microingredientes, aditivos, antifúngicos, a água e gordura. Aqui, basicamente, é um fluxograma de alimento úmido. Então, eu vou explicar grosseiramente, eu acho que nem precisa olhar ali, que não sei se é um pouco confuso, enfim. Mas eu vou explicar, basicamente, a gente faz como a gente faz as bandejinhas para os gatos. Então, a gente pega todo esse material congelado, que é toda essa parte de úmidos, passa por um turno de descongelamento a uma temperatura X, então ele vai descongelar naturalmente. Depois ele é moído, passa por um quebrador de blocos. Aí depois do quebrador de blocos ele vai para a moagem. Da moagem utiliza-se num recipiente para mistura, utiliza-se aditivos, enfim. Depois ele vai para uma parte de cozimento, aí eu coloco dentro da bandejinha, fecho com um lacre. Da bandejinha vai para a autoclavagem. Da autoclavagem, que é a esterilização, essa parte aqui, então, invase, autoclavagem, que é a esterilização, a mais ou menos uma pressão e uma temperatura específica. Depois aquilo eu tiro, ele resfria, aí eu vou para a parte de estocagem, porque alimentos úmidos, enlatados, enfim, nós respeitamos um período de quarentena, 40 horas. Para verificar se não houve nenhum tipo de rompimento no produto, para ver se não tem nenhuma alteração, porque aquele alimento ele vai ter que passar 1 ano necessariamente como seco
valendo. Porque minha data de validade é 1 ano de fabricação. Então, eu tenho que garantir que esse produto fique inócuo durante 1 ano. E se você rompe o lacrezinho, você pode ter certeza, daqui a 2 dias está cheio de bicho lá dentro. Inseto, enfim. Por quê? Porque se prolifera novamente todos os micro-organismos ali. Tá? E a gente inócua, então. A questão dessa esterilização é você matar praticamente todos esses micro-organismos que possa ter. Snacks. Então, aqui eu vou específico para a parte de... não bifinhos, desculpa, de biscoitinhos, que o animal adora. E a gente fala, nossa, que diferente que tem. Não, não tem diferença, não. É igual o biscoito que a gente faz em casa mesmo. Eu já fiz biscoitinho para minha cachorra na minha casa. Eu peguei uma receitinha e fiz. Ela adorou. Só que eu tentei equilibrar, enfim, ela comeu um monte, mas a gente faz e aí fica normal. Hoje está se fazendo muito essa parte de biscoitos, né? Então, utiliza-se farinhas específicas, farinha de milho, farinha de trigo, enfim. Microingredientes, água e gordura. Basicamente é isso a receitinha do biscoito. E aqui está o processo de fabricação. A preparação da massa, formação das unidades. Então, na massa, você utiliza também alguns aditivos, enfim. Pode colocar um corante, colocar alguma coisa diferenciada. Aqui é a formatação das unidades. Então, basicamente, quando vocês veem aqueles biscoitinhos com o nome da empresa, ou com desenho de patinha, ou com não sei o que, é simplesmente a forminha, que a massa vai passando e vai fazendo a forminha, vai cortando em formato que a gente quer. O cozimento e a desidratação, então, passa por um forno mesmo, tá? É um forno. Com vários graus de temperatura nas suas extremidades. Por quê? Eu não posso simplesmente estar com uma temperatura muito alta no início e muito baixa no final, que eu vou queimar o produto. Então, vai para uma temperatura controlada, cozinhando, assando esse snack. Terminou de assar, vai para a parte de resfriamento. Às vezes, a maioria dos resfriamentos é temperatura ambiente, que a gente fala. Deixa lá, depois ele sai, coloca-se numa superfície e resfria. Igual um biscoito mesmo que a gente faz em casa. E depois vai para a parte de embalo. Todos esses processos que eu expliquei para vocês, existem controles específicos, né? Que basicamente aquela parte técnica que eu mostrei para vocês exigem. Controles de temperatura, pressão. Por que eu não posso trabalhar com uma temperatura X na extrusora? Por que, por exemplo, eu não posso trabalhar com uma temperatura abaixo de 79 graus Celsius na extrusora? Por quê? Porque aí eu não consigo inativar a salmonela. Salmonela é um dos maiores perigos para os animais, né? É uma bactéria grave que simplesmente ela mata o animal. Ou, mas, por exemplo, a extrusora não consegue inativar uma toxina que está no meu grão, por isso que a qualificação de fornecedores é muito importante. Para mim não receber na minha planta uma matéria-prima que esteja contaminada com uma toxina, porque mata o animal. Então, a gente chega a ver casos, né? Olha, e um cachorro passou mal, ou um gato passou mal, ou morreu não sei onde. Por quê? Porque não se teve cuidados específicos. Então, assim, todos esses processos que eu estou passando para vocês, que é bem sucinto, todos eles têm controles específicos. Tá? Os principais desafios para o futuro. Estou bem de tempo ou não? Tô? Principais desafios para o futuro. Então, assim, isso aqui já está acontecendo. É uma constatação, não é nem uma opinião minha, mas é uma constatação. Porque eu trabalho com isso também, e futuramente vocês vão trabalhar. E, infelizmente, a gente vem passando por uma situação muito complicada no país. Disso aqui, fiscalizações. A gente vê uma grande, não dificuldade que eu diria, mas uma grande, como é que falo? É complicado. Porque para mim, que eu sou responsável por qualidade de uma indústria, ou de um grupo como a FVO, que simplesmente os alimentos vão para todas as partes do país, a responsabilidade que eu tenho como profissional ou com a empresa é muito grande.
Hoje nós temos um número muito reduzido de fiscais no Ministério que não conseguem fiscalizar as nossas, basicamente, graxarias. O que são graxarias? São indústrias que fazem as farinhas, que é um dos principais problemas, que eu não sei se eu diria problemas, mas, enfim, falta de fiscalização nelas, que aí nos envolve. Ou seja, eu tenho dificuldade de achar matéria-prima de qualidade para colocar no meu alimento. Então, assim, aqui eu coloquei todas as farinhas que a gente utiliza no ramo de pet. Todas. Farinha de salmão, que basicamente, eu acho que 90% da farinha de salmão é importada do Chile. Importada, caríssima. Plasma suíno, vai na ração também. Farinha de sangue, carne e ossos, que é a mais comum que se utiliza. Farinha de penas, que tem uma digestibilidade muito ruim. Então, assim, muita gente está... Pelo menos as empresas que eu trabalhei, acho que uma só, mas faz muito tempo que trabalhou. Ninguém mais trabalhou com farinha de penas, enfim. Penas de aves. Aqui, farinha de tilápia, vísceras e penas, farinha de vísceras e farinha de peixe. Farinha de peixe a gente encontra aqui no Brasil. Mas a de salmão é importada. Então, assim, principais farinhas. Você tem de tudo quanto é jeito. Qual que é melhor para o meu alimento? Você vai ver. Você vai analisar o que você quer. Eu quero um alimento... Vou dar um exemplo. Um alimento super premium, que aí eu vou falar a diferença para vocês. Existem no mercado vários alimentos, né? Que aí eu vou falar no próximo slide. Então, mas aí eu vou fazer um super premium, então eu quero uma farinha de salmão para dar uma diferença. Ok, então ela tem um alto teor de proteína. Opa! Mas como que ela é, então, de cálcio, fósforo, matéria mineral? Todos esses níveis eu tenho que pensar. Então, o que a gente está vendo hoje? Nós temos casos de salmonela no país, gravíssimos. Por questão de ética, obviamente, nós não comentamos, relativo a quais empresas de farinhas estão com esses tipos de problema, porque simplesmente a gente não compra. A gente analisa, desqualifica. Todas as minhas cargas na FVO e no nosso grupo são analisadas, 100%. E, inclusive, nós analisamos microbiologicamente para constatar que esses produtos não têm nenhum tipo de problema para o animal. E a gente tem problemas. Aí o que a gente faz? A gente devolve o material, não compra mais, desqualifica. Mas isso é complicado porque é o seguinte, quem está liberando isso aqui? Espera aí, o Ministério não era para fiscalizar? Mas o que a gente tem hoje? A gente tem poucos fiscais, isso é real. A gente tem poucos fiscais do Ministério, pessoas que estão começando, foi feito um concurso há pouco tempo, alguns fiscais aposentaram, outras pessoas entraram. Então, assim, está muito complicado, pelo menos como profissional, a gente vem sempre falando isso na BIMPET, nos nossos congressos, incentivar a questão da fiscalização, não incentivar, mas criar realmente a possibilidade para que esses fiscais também possam trabalhar. Então, esse aí é um desafio para o futuro, nesse país como está, né? Enfim, a gente não entra em alguns detalhes, mas é complicado, é preocupante. Eu acho que não só nesse ramo, mas em todos. A gente falta fiscalização, falta um pouco de ética, um pouco de comprometimento para o quê? Liberar matérias-primas adequadas para que a gente possa comprar e utilizar, né, para a fabricação desses alimentos. E dietas e ingredientes não convencionais. Então, isso aqui é questão para o futuro. Eu vou explicar um pouquinho de 4 linhas que vocês devem conhecer, vão conhecer na questão do mercado, que os alimentos são subdivididos em basicamente 5 linhas. Os secos, basicamente. Linha econômica, ou combate, que todo mundo fala, que senão é feio, mas enfim. Linha standard, ou padrão. A linha prêmio, prêmio especial, prêmio, enfim. High prêmio e super prêmio. O que difere das linhas? Simplesmente são os níveis de garantia, os ingredientes que eu vou adicionar nessa linha, a estrutura da embalagem que eu vou trabalhar nessa linha. A linha econômica é a embalagem PE, então ela é mais fraca, ela vai agregar um produto ali que não tem muita gordura, é uma partícula só, tem corante, mais ou menos, eu acho que R$3 o quilo da ração.
ter um aparato assim. Mas, eu vou vender uma linha super premium. Então, o que vai ter na linha super premium? Aminoácidos específicos ou aditivos específicos. Exemplo, vou dar um exemplo. Como extrato de alecrim ou extrato de chá verde. Para dar um diferencial no meu produto. Ela vai ter uma farinha que vai ser de salmão, X, e vai ter uma farinha de vísceras, sei lá, ou vai ter uma farinha de cordeiro. Eu quero um produto diferenciado. Então, esse super premium vai ter tudo isso, não vai ter corante, vai ser um cheiro maravilhoso. A embalagem ela vai ter camadas e camadas, vai ter uma parte metalizada de proteção, vai ser grande. O saco de, sei lá, 15 quilos vai custar R$250. Olha a diferença. Então, tudo isso também é técnico. Tudo isso a indústria ela se preocupa. E tudo isso existe. Desde um produto econômico. Então, assim, ela atende todas as classes. Desde uma pessoa que quer pagar R$3 um quilo de ração, a outra que vai pagar 15 quilos de um saco, R$250. Mas, basicamente, nutricionalmente, essas dietas elas têm que dar sobrevida ao animal. Ou seja, ela tem que ser nutritiva a esse animal. Aí, se vocês me perguntarem, qual produto que você dá para o seu animal, aí eu me calo. Mas, por eu entender um pouco mais, eu dou um alimento específico. Eu quero a longevidade do meu animal. Então, assim, o alimento hoje ele é a garantia da longevidade desse animal. Ou seja, você vai gastar no produto, gastar no alimento e economizar no veterinário. Basicamente é isso. Prolongar a vida do seu animal. Com a sua que você quer prolongar. Se cuidando, se alimentando bem. Necessariamente é isso. Então, hoje a gente vai o mercado está já pedindo dietas livres de transgênicos. Necessariamente aqui no país é um pouco complicado. O professor pode até me corrigir, não sei, mas a questão da transgenia do grão, se você tiver 1% detectada já na amostra, já considera transgenia, é isso? Então, quer dizer, aonde não tem milho e soja transgênico nesse país? Bom, eu não sei. Se alguém quiser depois me falar, porque eu não sei mesmo. Dietas sem grãos, né? Gram free. Dietas caseiras com vegetais e frutas. Dietas hipoalergênicas específicas. Meu animal tem hipersensibilidade à matéria-prima, à farinha de carne e ossos. Você só vai saber isso se você fizer um teste de retirada dessa dieta, colocar a dieta hipoalergênica, voltar para a dieta controle e verificar se é isso mesmo. Então, tem realmente animais que têm alguma versão, algum componente das fórmulas. Dietas vegetarianas, orgânicas e veganas. Essa é demais. Essa vegetariana para o gato, Tipo, vai ter dieta vegetariana para o gato? O gato é carnívoro. Até que ponto isso vai trazer alguma coisa para o animal? Então, assim, aí você entra em alguns sites, blogs, falando que o animal realmente tem que seguir a tendência do tutor. Mas até que ponto? Isso também é de se pensar. Então, mas você já tem algumas coisas assim, lá fora. Você tem alguns produtos já assim. Ingredientes. Então, eu comentei do extrato de alecrim e chá verde, que são... O alecrim, ele é antioxidante e anti-inflamatório. Eu vou dar uma questão de mercado para o meu produto. E tem um diferencial. Trabalhei numa empresa que os caras apelavam. Não é que apelavam, falavam assim, o meu tem extrato não sei do que, o meu tem extrato... o que faz isso? Então, chegava a brilhar o dono da lojinha lá que ia vender, ou do pet shop que ia vender o produto. E realmente colocava-se isso no produto. Tem que colocar, você está falando no rótulo que tem que colocar. Então, eles colocavam mesmo. Tá? É um apelo, e ele realmente, o extrato de alecrim, ele é anti-inflamatório. E ele é antioxidante. Então, você coloca no seu produto lá para ajudar o seu animal, o sistema digestivo, enfim. É fonte de vitamina C. O chá verde também é um antioxidante. Muito bom. Todo mundo, né? Sei lá, se algum dia tomou chá verde,
A gente toma, né? Para o animal, a mesma coisa. Grãos de leguminosas, feijão, ervilha, grão de bico, proteína animal de veado, coelho, canguru, javali, insetos e larvas. Já estão utilizando insetos, se eu não me engano, não sei se na China ou na Coreia, em algum lugar lá da Ásia, já na alimentação de ração, né, de alimentos para cães e gatos já. Já está se utilizando essa matéria-prima como fonte proteica. Então, eu faço para vocês aqui, como o professor Trevisan apresentou este tipo de questionamento também na apresentação dele. Fontes cárneas, qual que é o desafio, então, disso tudo? Elas são comestíveis para humanos. Então, assim, até que ponto a gente vai colocar isso como... É um desafio mesmo. Isso aqui é para alimentar humanos. E a gente está querendo colocar no alimento para o cão e para o gato. Né? Até que ponto é de se pensar realmente? São os nossos bebês, nossos amores, nossos filhos, mas e o resto da população mundial? E aí? Pouca oferta do coproduto. E realmente, isso aqui, pelo menos no Brasil, isso aqui é meio que impensável um pouco. Tá? Meio que impensável. Você pode colocar até, por exemplo, vamos lá. Ervilha vai. Ervilha a gente coloca, ervilha, feijão. Tá, uma carne diferenciada para um super prêmio. Mas você coloca X quantidades. Não é aquela coisa efetiva, né, necessariamente. Então, assim, se pensar realmente, aquilo ali é fonte proteica para alimentar um humano. Então, até que ponto, né? O preço. Não é muito barato. É bem caro, bem carinho. Para você ter isso, você não sabe como isso se controla, como se comporta com os outros ingredientes da formulação, como isso vai se comportar na parte de extrusão, até que ponto isso vai afetar na produção do produto, enfim, na conservação dele, no shelf life dele. Tá? Qual é a importância dessas fontes proteicas diferentes? Ninguém sabe ainda. Ela é mais importante que a farinha, não sei o quê. Então, qual que é o estudo? O estudo X, primeiro estudo. Tá. Alguém está estudando isso? Eu não conheço. Equilíbrio nutricional adequado para um cão ou gato. Necessariamente já existem estudos com alecrim e com o chá verde, alguns aqui. Mas, até que ponto, né? E o equilíbrio nutricional adequado para o cão e o gato? Aí eu fiz aquela primeira pergunta. A gente se alimenta bem? Não necessariamente. Então, quer dizer que eu quero um equilíbrio nutricional para o meu animal como o meu? Não, eu quero que talvez seja melhor. Não, que seja melhor. Então, é se pensar também. Até que ponto tudo isso vale para o animal? Certo? Aqui umas dicas de leitura. Então, assim, os sites estão aqui. Todas essas leituras são gratuitas. Olha que legal. O manual, vocês podem entrar na Bimpet e consultar ele online. Só para comprar, realmente, que aí, né, tem que fazer um pedido. Se eu não me engano, para estudante. Eu não sei, mas para nós associados ele não é caro, ele é bem barato. Mas ele tem online, vocês podem consultar, enfim. A editora Estilo é detentora dessa revista, Pet Food Brasil, que tem assinatura para os estudantes. É uma revista muito interessante. Ela tem dados do mercado, dados de processo, de coisas novas, produtos. Tem várias colunas bem interessantes. Então, assim, é bem legal para vocês que são estudantes, né? A gente já faz muito tempo que assina, ela vem gratuita. Então, vocês têm como tê-la. E a Pet Food Industry também. Entre no site lá, se cadastre, vem certinho. Pelo correio, bonitinho para vocês. Também é a mesma coisa. Tem os dados do mercado. A parte de processos, produtos. Então, vocês ficam sabendo realmente do mercado. Então, aqui são os sites para vocês fazerem. Quem tiver interesse para fazer
as assinaturas. Então, eu queria agradecer ao LAI pelo convite. Para mim foi um prazer como profissional de 13 anos. Eu comecei como vocês, eu estava estudando ainda, eu fazia faculdade, já trabalhava nisso. E eu acho que eu caí numa profissão correta, eu tive, não sei, a sorte, não sei. Só sei que eu amo tudo isso que eu falei para vocês em fazer, eu faço isso há 13 anos com muita dedicação, muita ética. Então, agradecer ao LAI, à universidade pela possibilidade de tudo. Eu acho que tudo, isso resume tudo, né? A palavra tudo. A FVO, cara, muito carinho, mas com muito carinho mesmo a todos os meus colaboradores, porque necessariamente o esforço diário deles faz simplesmente o meu esforço valer a pena. Eu agradeço a eles por me dar a possibilidade de poder desenvolver tudo isso dentro da empresa, né, e estar comigo todo esse tempo lá, realizando todo esse trabalho. E obrigada, gente. Alô. Muito obrigado, Suelen, pela sua apresentação, pela sua palestra. Como eu já sabia que seria super legal, tá? Então, muito obrigado mesmo. Agora, bom, eu tenho alguns comentários, mas eu gostaria de passar para as pessoas, para os colegas que estão presentes, se vocês querem fazer alguma pergunta. A gente ainda tem bastante tempo. A aula começa só às 8 da manhã, certo? Então, tem a madrugada inteira, se quiserem ficar aqui. Ok? Quem gostaria de fazer a primeira pergunta? A gente tem um microfone aqui. Só tem um detalhe técnico, a gente realmente tem que falar no microfone, porque a gente está gravando a palestra, ela está sendo transmitida pelo Facebook, e a gente depois disponibiliza no YouTube. E se não falar no microfone, a gente simplesmente não escuta depois, não tem áudio, tá? Então, realmente, eu peço esforço para a gente falar ao microfone. Quem gostaria de fazer alguma pergunta para a Suelen? Imagino que vocês tenham algumas curiosidades. Fiquem à vontade. Envergonhados. Ali. Gabriel, depois a Larissa. Vocês podem ir levantando a mão, eu vou meio que fazendo uma listinha aqui de... Gabriel, fique à vontade, amigo. No processo de confecção do snack, qual é o processo que define o formato do snack? Assim? E é uma máquina específica para cada formato? Um formato de bifinho, um formato de ossinho? Como é que funciona? Tá, na parte que eu mostrei aqui... Como que se chama? Gabriel. Na parte de snacks, no caso de biscoitos, você tem um rolo que ele tem uma formatação, uma forma com as forminhas. Então, é de metal. Então, pensa assim, a massa vai passando por uma esteira bem fininha, e aí ela passa e esse rolo passa, né? E aí vai cortando os biscoitinhos. Na parte de bifinhos, você tem um outro tipo de formatadeira, que você coloca a massa dentro e são bicos de injeção. Então, essa massa, ela é injetada e ela sai por uma esteira, assim, ó, pensa num macarrão gigante. E aí essa massa vai formatando em parte de bifinho, tudo úmido. Depois cai numa forma, e você coloca em carrinhos e você coloca numa estufa, porque o bifinho, ele é desidratado. Então, ele é um processo cárneo, com bastante miúdos. Então, por isso que a hora que você corta o bifinho, ele é puro carne mesmo, ele é puro miúdo. Ele está desidratado, você desidrata ele através de uma estufa. Basicamente é esse o processo, tá? De nada. Muito bom. Larissa lá no... Oi, tá conseguindo me ouvir? Oi, Suelen, parabéns pela apresentação, foi bem interessante, assim. Eu queria fazer uma pergunta que não é muito técnica, que eu tenho bastante interesse em trabalhar nessa parte de indústria. Então, eu queria perguntar para você quais os maiores desafios que você enfrentou assim, ao longo da sua carreira, nesses 13 anos, desde que você saiu da graduação e, enfim, se você tem alguma dica para quem quer seguir esse ramo. Tá. O maior desafio que eu enfrentei foi ser mulher. Porque quando você é nova... Eu tinha 22 anos. Não façam as contas, viu, meninos?
para ver qual a idade que eu tenho. Eu tinha 22 anos. Eu vim de uma cidade muito pequena. Era o último ano de faculdade, e eu fui pedir estágio. Eu precisava de estágio para terminar meu curso. Então, é assim, ó, eu morava numa cidade, trabalhava em uma e estudava em outra. Nossa, como que ela conseguiu? Sempre quis ser independente. Fui criada para o mundo. Então, e eu sou assim. Eu acho que a felicidade é o que você transforma mesmo. Conheci pessoas corretas, pessoas éticas, que me lapidaram. Eu acho que isso é muito importante. Não sofri preconceito em forma alguma, no caso profissional, obviamente, mas sim, para chegar onde eu cheguei hoje, né, depois de 13 anos, com o conhecimento que eu tenho, foi a minha vontade. O maior desafio foi realmente ser mulher. Realmente provar que todos os dias, não estou desmerecendo os homens, mas provar todos os dias que eu sou capaz, que eu sou inteligente, que eu sou uma pessoa muito dedicada, uma profissional ética, que gosto de trabalhar com pessoas, gosto de interagir com pessoas, que eu não sou melhor que ninguém, que não é porque os meus colaboradores talvez sejam menos letrados, que eles são diferentes de mim. Não são. Eles são todos os dias os que me ensinam. Eu saí da casa dos meus pais com 22 anos, já morei em várias cidades, trabalhei em várias indústrias, e cada coisa valeu a pena. Então, a maior, porque eu tinha muita vontade de aprender. E quando me falavam assim, você não é veterinária, isso para mim não foi um empecilho. Eu gosto de trabalhar com pets, me dediquei ao máximo, fiz cursos, sou pós-graduada em nutrição de cães e gatos, fiz numa outra universidade, trabalho com sistema de qualidade, ao qual eu entendo, e hoje eu consigo fazer tudo isso com muita, sei lá, gratidão. Então, assim, o que eu falo para vocês, assim, tem coisas que realmente vocês não vão aprender aqui. É lá fora. Sejam vocês éticos, respeitem os seus princípios. Porque se eu cheguei onde eu cheguei aqui, dessa forma, foi realmente que eu fui educada muito bem, mas eu fui educada para o mundo, para não ter medo nem receio. E enfrentar o que eu tinha que enfrentar. Se a minha ética era tão grande e os meus princípios eram tão grandes, porque assim, ó, eu sou um profissional que penso no animal. Independente se eu estou trabalhando em lugar ou outro, eu sempre defendi o animal. Se vai fazer mal ao animal, brigou comigo, com o mundo. Eu sou muito ética em relação a essas coisas. Quem trabalha comigo sabe que eu gosto das coisas corretas, das coisas certas, porque é aquilo que tem que ser feito. Então, assim, o maior desafio foi mostrar essa não sei de onde saía, se era, sei lá, se era criação, se era alguma coisa. Mas, enfim, eu tinha essa vontade. Eu amo esse ramo. Eu trabalho todos os dias alegre, feliz. Por isso que eu falo, eu achei a profissão correta para a minha vida. Eu quero fazer isso pelo resto da minha vida. Pelo resto da minha vida. Então, assim, uma coisa também que eu falo para vocês, não desistam. Vai ser difícil, mas também não vai ser fácil. Então, a maior coisa foi realmente mostrar que eu era capaz de chefiar pessoas, de mostrar ali que eu conseguia, através do meu jeito, do meu trabalho, que as coisas dão certo. Eu sou a prova viva que o estudo e o trabalho correto, com princípios, dá certo. Eu sou a prova viva disso. Quem me conhece sabe que eu sou a prova viva disso. Muito bom. Professora Maria de Fátima, depois a Mila, depois o João Vitor. Bom, Suelen, queria te parabenizar. Gostei muito da sua palestra. E principalmente, assim, é muito bom ver alguém sujeito ativo da própria vivência, né? E com amor no que faz. O que eu queria te perguntar, como que você vê os animais hoje com tantas funções diferenciadas, e eu trabalho na área de bem-estar animal e de intervenções assistidas por animais.
E algo que me chama assim muita atenção é a falta ainda de um produto para esse animal que trabalha. E a preocupação assim na socialização do animal, até que ponto eu dou o petisco ou o excesso do petisco dentro do processo de adestramento desse animal. Então ainda vejo assim muita carência nessa área, você que está aí na empresa, e realmente as intervenções assistidas por animais hoje é uma realidade, não é mais utopia, né? Os animais no papel de coeducadores, coterapeutas, já chegaram aí. E com eles abre um novo mercado. E algo assim que me preocupa muito é essa parte alimentar desse animal, o suplemento. Por quê? Porque deles vai ser exigido mais essa interação social. Lógico que hoje a gente trabalha muito na seleção. Nem todo cão vai poder ser um terapeuta, nem todo cão tem um grau de sociabilidade. Como que você vê o mercado de alimentação para esses tipos de animais? Então, desde um cão-guia até um cachorro que frequenta um hospital ou um gato. E é o que a gente fala, né? É a linguagem da oxitocina entre o tutor e eles, e entre quem vai receber essa interação com o animal. Eu queria saber um pouquinho aí de como você vê isso. Ok. Obrigada. Imagina. Eu vejo assim, o mercado também, que a gente não colocou aqui na apresentação, mas o mercado hoje ele também é diferenciado por raças, né? A gente tem alimentos específicos para raças, né? Que vai determinar uma longevidade para aquela raça, enfim. Já é uma preocupação. Hoje, o meu animal tem que comer aquele alimento porque ele não capta corretamente, então o kibble tem que ser diferenciado, e tudo isso se pensado. A questão de interação com o humano, eu vejo um pouco mais pelo comportamento ou característica das raças. Eu acho que realmente existe isso, isso é correto, isso é real. Existem algumas raças mais sociáveis que outros, mas eu também creio que é engraçado, né? Mas a gente vem na parte de humanização mesmo, de criação. Eu sou muito na questão de criação do animal. Eu não sei, é uma coisa assim de interação mesmo, porque eu já vi cães com características mais de raças agressivas, como um pitbull ou um rottweiler, que deitava no seu pé para você passar a mão na barriga. E ele era uma criança, não brigava com ninguém. Então ele tem uma criação X. Ou você vê vários vídeos, ou imagens, ou enfim, de bebês dormindo em cima de cães grandes, gigantes. São Bernardos gigantes abraçando crianças. Eu sou um pouco da parte de realmente comportamental, ou seja, como você cria esse animal. E a parte do snack, para treinamento, ele é muito efetivo. É mais para cães realmente de agility, vai fazer alguma apresentação, ou cães mais assim que você quer adestrar rápido, né? Que eles façam ensinamentos, porque o cão ele é muito inteligente, né? Então ele associa muito rápido. Então realmente, por exemplo, ele associa, se você coloca o nome do seu cão de Godofredo Malandreiro, não sei o quê, ele não vai entender muito bem. Mas se você chama ele de Pig, Duque, que são 2 sílabas, ele associa muito melhor, ele entende do que você colocar um nome muito gigante, muito grande. Isso. Então, assim, ele entende, ele tem a consciência, ele sente dor, ele sente falta. Assim, para mim, muito é realmente a criação. Então, quando você vai esses tipos de cães, que tem o projeto Cão Cidadão, outros projetos com esse tipo de animal, para mim, realmente, é como você educou esse animal, desde de pequenininho. Então, assim, é comportamento que você teve com o tutor. Nunca ele vai ser agressivo, ou nunca ele vai dar algum tipo de problema mesmo. Para mim, o meu conceito não é nem alimentação. Para mim, é comportamental, ou seja, a educação, o jeito que o tutor criou aquele animal. Vamos lá.
Eu queria saber mais a sua opinião a respeito da ração vegana para gatos. Se você acha que um dia a indústria vai ceder ao mercado que está crescendo de ração vegana para gatos, considerando que, tipo, a maioria dos médicos veterinários é contra isso. Então, o médico veterinário que trabalharia numa indústria a favor da ração vegana não estaria sendo um pouco não ético em relação à natureza do animal? Então, na parte falando mercadológica brasileira, né, no caso aqui, eu acho que não vem soco para cá. Acho não, tenho quase certeza. Porque necessariamente todas as pessoas que eu conheço do mercado, que são responsáveis técnicos, ou fazem formulação, ou trabalham com qualidade e tudo, o gato é carnívoro e acabou. Eu não vou fazer um produto que eu vou me queimar no mercado. Porque assim, ó, uma coisa particular, pelo menos as empresas que eu trabalhei, elas têm muita consciência. Consciência assim, ó. Eu vou lançar um produto no mercado, mas eu já realizei um estudo de mercado para ver se aquele produto vai ser absorvido. Eu não vou gastar dinheiro, projeto, marketing, embalagem, matéria-prima diferenciada para aquele produto ir para o mercado e ser queimado. Porque aí já associa o nome da empresa e já queima o nome da empresa. Aqui a gente é muito assim, opa, é aqui o nome da empresa, a gente tem... E realmente, isso é bom, porque a preocupação é maior. Não, eu não vou lançar um produto para ficar... Não, eu trabalho com esse tipo de produto, qual é os clientes estão pedindo, é isso, eu já fiz um estudo de mercado. Então, assim, se não tiver gente para absorver isso, não vai ter. Não vai ter esse tipo de produto. E pensando no animal, não vai ter mesmo. Que como que eu vou fazer um alimento vegano ou vegetariano para um gato? Não tem nem como. Eu vou matar o bicho, né? Depois de um tempo ele vai morrer. Morre, não tem como. Bom, boa noite. Parabéns pela apresentação. Eu queria saber como é que vocês fazem essas análises de mercado para lidar com os regionalismos do Brasil, assim, que são várias. Todas as empresas têm um P&D, que é um departamento de pesquisa e desenvolvimento, e a parte comercial. São pessoas que trabalham na parte comercial, então, assim, são veterinários, ou zootecnistas, ou pessoas realmente do mercado. Fazem o estudo mediante ao que, além de visitar os pontos de vendas que eles visitam localidades. Tá? E ver cada característica de cada região. Então, assim, eles vão perguntando para os clientes que já são de algum tempo, olha, o que você acha daquele produto? O que a gente pode mudar? Ou, enfim, não, eu estou querendo pegar um público X. E aí começa a verificar aquela localidade, qual a pretensão e qual o poder aquisitivo, talvez, daquela localidade que possa comprar o produto. E aí depois verifica. Aí vai disso até desenvolvimento do produto, até a cor da embalagem. Nós temos uma colega de trabalho, que inclusive trabalha comigo lá na FVO, e ela está com um projeto de mestrado, que é para analisar o comportamento e o conceito do consumidor em escolher a cor da embalagem de alimento PET. Até que ponto a cor da embalagem, ela determina a escolha do cliente, porque a embalagem é que chama a atenção. Por exemplo, eu, Suelen, tenho uma cor preferida de embalagem. Não vou falar, mas eu tenho uma cor. E realmente, eu entro num pet shop, eu me direciono para aquela cor. É engraçado. Porque eu associo a cor e ao trabalho gráfico, às questões ali do mercado que ele coloca. Puta, tem um alimento muito bom ali dentro. Eu nem sei que alimento que é. A gente é estimulado por isso. Cor de roupa, formato de calçado. Então, determina na própria pessoa. Existem estudos disso. Então, existem agências. Então, quando eu vou desenvolver um produto, também engloba agências de marketing, de publicidade. Então, por exemplo, a gente da FVO, a gente trabalha com uma agência de publicidade juntamente com o departamento comercial. Então, eles fazem esse estudo de campo, colocam a ideia para a direção da empresa e da direção da empresa vai para a parte de criação na agência. Depois volta para a parte técnica, que são as pessoas, né? Eu entro no circuito para a parte de final, de arte, de verificação de embalagem quando chega. Ou a gente vai em reuniões dos clientes para verificar como ficaria o produto dentro da embalagem, se caberia, se não caberia, ou o produto. Então a gente participa também disso. Mais ou menos é assim que funciona.
Pessoal, mais alguma pergunta? Sim, a última pergunta então ali da colega, tá? E depois a gente encerra, então, para não ficar muito tarde. Olá, Suelen. Eu queria fazer uma pergunta. Quais são as análises que você faz no alimento ao chegar? Quais são, assim, mais ou menos as análises padrões, assim, que você costuma fazer? Na matéria-prima ou no produto acabado? Na entrada. Na entrada, que são as matérias-primas, tá? Então, as matérias-primas secas ou úmidas que a gente analisa, eu analiso peróxido, acidez, para verificar, umidade, faço proteína, faço níveis de garantia. Proteína, hidrólise, né? Matéria mineral, cálcio, fósforo, acidez, peróxido nas gorduras. Nós analisamos microbiologicamente, mandamos para fora, para laboratórios externos. Então, eu faço salmonela, enterobactéria, coliformes totais, fecais, termotolerantes. Analiso algumas para metais pesados. Exijo laudos de todos os meus fornecedores, em todas as cargas. Todas as cargas são analisadas. E eu tento trabalhar em estoque de matéria-prima tendendo a zero. Por quê? Porque eu estou usando um lote, mas tem um lote esperando ali. Porque aí, a hora que sair a análise, se acontecer alguma coisa, eu devolvo. Então, eu sempre estou trabalhando entre 2, 3 lotes de produto para também ter essa viabilidade. E o mais importante é você qualificar os seus fornecedores. Tem que ir à planta desse fornecedor realizar auditoria, que é o que eu faço também, verificar se há conformidade dele. Eu faço o papel do Ministério, que o Ministério tinha que estar lá fiscalizando. Mas por várias situações que eu expliquei, por falta de fiscais, por falta de estrutura, a gente não está conseguindo isso. Então, o que as empresas estão fazendo? Elas dispõem os profissionais delas para deslocarem, vai para a cidade que é feita essa matéria-prima e realiza uma auditoria para ver se aquela planta está em condição de te fornecer aquela matéria-prima. Então, as matérias-primas é o coração da indústria. Se você não receber uma matéria-prima adequada, várias coisas no seu processo não vão segurar aquilo e você vai contaminar todo o seu processo. Todo o seu processo aí não tem como nem tirar mais. Muito bom. Pessoal, devido ao adiantado da hora, eu acho que a gente vai ter que encerrar por aqui, infelizmente. Está muito boa a conversa. Eu tinha vários comentários, tinha perguntas para fazer para você, mas não vou fazer. Só gostaria de destacar alguns pontos aqui que particularmente eu acho muito interessantes, talvez mais pessoais do que profissionais. Mas primeiro o entusiasmo da Suelen, né? Isso é uma coisa impressionante, a gente já conhece ela de sala de aula há algum tempo, então esse entusiasmo é uma coisa importante, pessoal. Tudo que a gente for fazer na vida, a gente tem que fazer com entusiasmo, com emoção, com vontade. Isso faz a diferença na vida da gente, tá? Que a gente tem um exemplo disso. Outra coisa que eu acho muito importante, também falo muito em sala de aula, só que isso aqui não funciona também. Alô? Certo? Acho que não estava bom meu discurso, foi cortado, enfim. Outra coisa que eu falo muito e que a gente não ensina na universidade é a capacidade de relacionamento entre as pessoas, né? Isso é uma coisa fundamental, pessoal. A gente acha que a técnica é o mais importante. Como eu sempre brinco, a técnica está nos livros, né? A gente vai lá e pesquisa. Agora, a capacidade de se relacionar, de respeitar as pessoas, isso é fundamental. Isso é o que eu falei, assim, com raras exceções não se ensina dentro das escolas. Tá? É uma coisa que a gente desenvolve com feeling, com bom senso, com educação, com todas essas coisas aí, tá? Na tentativa e no erro. Então, a capacidade de se relacionar é muito importante, faz a diferença de um bom profissional, tá? Então, isso é uma outra característica bastante positiva que eu vejo aí na Suelen, nesses anos que a gente acompanha o trabalho dela. Achei muito interessante você fechar a sua apresentação com desafios que são significativos, mas por outro lado a gente pode ver eles como oportunidades também. A questão das fiscalizações, eu acho que isso está claro para todo mundo, basta, por exemplo, ver carne fraca 1, carne fraca 2, que está estourando aí todo dia, tá? Não precisamos nem entrar em muito mais detalhes, que como a gente vê, respinga também em indústrias que dependem desses produtos. E isso eu também acho que é uma oportunidade, tá? Inclusive você foi falando, né? Isso é uma coisa que me pareceu muito interessante. A impressão que eu tenho é que assim, a indústria de pet food se desenvolveu, mas a indústria de fornecimento de matérias-primas ainda deixa a desejar, né? Isso ficou muito claro na fala dela. Então, já aproveitando que a gente está trabalhando a nossa disciplina de economia com planos de negócios, né? Os colegas estão procurando aí possibilidades de negócio, me pareceu muito evidente que você investir, por exemplo, no desenvolvimento de matérias-primas para a indústria pet food, por exemplo, me parece uma possibilidade interessante. Ou seja, coprodutos ou subprodutos das indústrias de processamento animal que vão ser tua matéria-prima, enfim, investir na melhoria de qualidade desses produtos. Tá? Então, isso aí me pareceu
uma oportunidade muito importante para você agregar valor a esses produtos, não só melhorar a qualidade, mas também agregar valor, enfim, isso me pareceu muito interessante, tá? Eu acho que era isso, tinha várias outras coisas. A questão, só uma curiosidade, os insetos, tá, pessoal, é uma tendência muito evidente, que ajuda a responder um pouco dos teus desafios. Enfim, em princípio a gente não consome inseto, mas os insetos vêm sendo muito utilizados na alimentação animal, na Europa, por exemplo. Estive num congresso há poucos meses, a Europa está revendo toda a legislação. Eles não estão pensando ainda muito em eles, humanos, comerem insetos, mas como alimentação animal para aves, principalmente, para peixes e, por que não, para pets. Tá? Por que não para pets? Então, acho que você tem aí um mercado gigantesco de oportunidades e desafios também, de estudar essas novas matérias-primas, porque já está acontecendo em alguns continentes. Tá? Então, eventualmente, vai acontecer no Brasil também. Daí, talvez você evite um pouco de consumir os mesmos produtos, né, proteicos dos homens, talvez você reduza um pouco esse conflito, mas, enfim, são só algumas observações. Ok? Então, parabéns de novo pela palestra, pela tua carreira, que você continue tendo sucesso, continue entusiasmada desse jeito. E muito obrigado a todos vocês por terem vindo. Ok? Ah, é verdade. A Suelen, além da... Acho que ela deu uma sacolinha para cada um de vocês, né? Sacolinha? A gente precisa dar listas. Cadê a Karen? Tá aqui? Você tem a lista aí, Karen? A Suelen gentilmente trouxe 2 kits aqui, um para o professor, o outro para sortear, é isso? Não? Não, os 2 é para sortear. Ok, tem um sorteador aí? Pô, as coisas realmente estão evoluídas. Então nós vamos sortear 2 números, a Karen tem a lista. Os colegas que são da disciplina de economia perguntaram, professor, não vai passar a lista de chamada? A lista é a lista de inscrições, tá, pessoal? Está feita a chamada. Ok? Então vamos lá, 70, já sortearam um? Augusto Raul Bergameiro? Ali, Letícia, muito bem. Pode entregar para a Letícia. Parabéns. Vai ter que abrir para a gente ver o que tem aqui dentro agora, porque eu fiquei curioso também. Parabéns, Letícia. Mais um. 17. Aê! Uma Vete e uma Zou, ficou bem equilibrado, né? Para não dar briga. Pessoal, antes de ir embora, nós temos que tirar nossa foto, aquela, pelo amor de Deus, não vou embora. Pode vir vindo já, venham para cá, por favor. A gente tem que tirar uma foto de lembrança. Rapidinho, 2 segundos. Pessoal, por favor, vamos tirar uma foto. Fecha a porteira aí, Gustavo, não deixa fugir.